Olá, bom dia, ele é o Diogo. E ele é o Diogo. Nós somos Diogo e Diogo, advogados associados. Advocacia, viu, gente? Ninguém aqui é dupla sertaneja não, tá? Apesar de a gente estar gravando em Goiânia e tudo, aquela coisa. Tava lembrando, Diogo, quando a gente... Numa dessas conversas aí, pô, a gente podia ter o nosso podcast, né, cara? Verdade. E aí vem aquela coisa... A gente que já é meio antigo, que é do tempo do rádio, pensa assim, vamos ter o nosso podcast, mas a gente vai falar o quê? Né? Porque tem uma galera aí falando um monte de besteira também, né? Com certeza o podcast hoje tem que ser usado também como um meio de informação, né? Nós somos profissionais da área do direito e, acima de tudo, nós temos que passar informações que sejam necessárias e privilegiadas para aqueles que nos escutem, né? E façam disso um poder para eles, né? Porque informação é poder, né? E poder liberta, né? Conhecimento liberta, né? Exatamente. Então, pessoal, para quem não conhece a gente está se enveredando aí pelo meio das comunicações, dois advogados conversando. Será que vai dar certo? Bom, eu sou o Diogo, já tenho aí eu formei em 2009, já tem um tempo já, no início do século praticamente, né? Sou graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, mestre pela mesma instituição, sou professor já há quase 10 anos, então meus cabelos brancos não mentem, né? Muito tempo aguentando aluno, muito tempo resolvendo treta, e dentre as questões aqui que a gente fala assim, são aí 16 anos de advocacia, né? Tive um tempo no Ministério Público, que eu fui servidor, e resolvendo bucha, viu, Diogo? Eu acho que a gente até poderia colocar ali o slogan, você pensa no escritório assim, advocacia de casos complexos, cara, porque não chega nada tranquilo aqui. Nunca chega. Não, nunca chega. O dinheirinho nosso é sofrido, rapaz, suado, é trabalhado, viu? Fala um pouco de você, meu querido. Claro, olha, os ouvintes aí, a todos que estão nos vendo, eu também me chamo Diogo, né? Então o trocadilho já dá bem feito aí pelo nome da sociedade, dos advogados. Sou formado pela PUC e isso desde 2011. Já atuo na advocacia trabalhista desde 2012, então tem um bom tempo aí, né? Um bom chão, né? A essa área. Sou pós-graduado ali em Direito Constitucional e Direito Administrativo pela PUC também. Mas o direito trabalhista me chamou a atenção desde 2012 e aí de lá para cá atuo bastante nessa área, tanto para reclamante quanto para reclamado, né? E nosso escritório é sempre assim, bem visitado pelos empregados e empregadores. E hoje, mais do que nunca, sempre está aí na polêmica do Supremo Tribunal Federal, né? Sempre alguma coisa, vínculo, ou então algum direito trabalhista sempre surgindo. Então é muita coisa que a gente tem que buscar esclarecer aos nossos ouvintes, aos nossos clientes, né? E fazer disso nossa rotina. É como você diz, Diogo, não tem nenhuma situação simples aqui. É tudo complexo, é tudo sempre assim, feito sob medida de cada cliente, né? A cada questão. Mas diga aí um pouco também da sua área para nós. E feito de maneira artesanal, né? Ontem eu estava atendendo um cliente e aí eu tirei uma foto para mostrar um caso, essa questão de casos complexos mesmo. E aí tirei uma foto da mesa, rapaz, parecia um campo de guerra, entendeu? Um tanto de folha ali, desenho. Consegui fazer lá um tipo de pentagrama do ato administrativo para demonstrar que a conduta do sujeito está completamente dentro da lei. O pentagrama é apenas um formato geométrico, né? Sem nenhum tipo de é o que esperamos, conotação, né? Ocultista, né? E aí, demonstrando ali a questão dos atos do ato administrativo, porque acaba que a gente tem que lidar sempre com uma carga de documentos muito grande, né? Uhum. E aí eu cuido das questões lá no escritório envolvendo direito administrativo e direito penal. Então, são temas, né? Muito sensíveis. A gente tá o tempo inteiro lidando com questões fundamentais, eu não vou dizer nem muito importantes na vida das pessoas, são questões, quando eu falo em concurso, eu estou falando
em algo que eu diria que é sagrado, está dentro dos sonhos dos brasileiros, de um modo geral. Segurança jurídica, estabilidade. Então o brasileiro ele tem 2 sonhos: casa própria e cargo público, basicamente. Então a gente vê isso, e o concurseiro ele leva muita pedrada, sabe? Ele anda até de cabeça baixa ali, amuado pelos cantos, e não encara às vezes as situações com a altivez que deveria, como um sujeito de direitos dentro de um processo democrático, porque o concurso é um processo democrático. E a gente também faz as defesas de servidores em PADs, né, os processos administrativos disciplinares, sindicâncias, os crimes funcionais, as ações de improbidade, então as questões que envolvem a responsabilização do servidor, porque a gente sabe o quão difícil foi para o servidor chegar naquela situação, e às vezes acontece uma situação ilegal. Eu não vou dizer que é uma situação injusta, viu, Diogo? Porque às vezes as pessoas chegam assim, não, porque é justo para um pode não ser para outro. Dá uma certa conotação subjetiva. Agora, a legalidade, ela está dentro de um espectro objetivo. Então, o que é legal ou ilegal a gente analisa à luz do ordenamento jurídico e dos seus parâmetros de validade, que no nosso caso é a Constituição. Então, a gente atua em defesa de direitos fundamentais, que são violados todos os dias. E na questão criminal, por óbvio, a gente está diante da liberdade, né? O direito, como eu gosto de dizer quando eu dou aula, o direito penal, processo penal é um instrumento de tutela da liberdade. E o direito penal, ele põe um freio, uma limitação no poder punitivo do Estado. Então a gente tem que examinar situações com cuidado e tal, principalmente aí quando tem uma coisa que eu adoro fazer, que chama-se tribunal do júri. Quando a situação chega no tribunal do júri, parece que tudo ganha uma dimensão... Uma cor diferente, né? Não, hiperbólica até, sabe? Assim, é tudo... Eu acho que pelo clima do tribunal do júri, que as coisas acontecem na hora, e a sociedade participa, não é um juiz togado responsável pela absolvição, pela condenação, pelo destino, né, de alguém. Com certeza. Então, a gente trabalha, né, Diogo, na gestão de destinos, expectativas, sonhos, dores. Buscando sempre o melhor ponto, assim, que a defesa pode atuar, né, acima de tudo. Mas vem cá, contando para quem está nos escutando, um pouco ali diante de você, seu advogado, quando a gente estava lá trilhando o concurso público, né? Também fomos concurseiros, também tivemos esse caminho, né? E pela nossa felicidade, trilhamos agora a advocacia, né? Com toda a experiência que nós tivemos lá dos concursos que nós fomos participando. Claro, Diogo seguiu ali a parte da defesa e tudo mais, né? Dos concurseiros, vendo aí que há muitas questões que o próprio concurseiro não consegue abordar ali, que é a própria leitura, a informação dentro do edital. Mas você pode explicar isso um pouquinho aqui para nós, né, Diogo? Não, com certeza. Na verdade, a gente fala da questão das dores do candidato, porque a gente já foi candidato. A gente sabe o que acontece ali. E viu que é uma área bem carente, na verdade. O candidato, às vezes, a sensação que ele tem é de que ele tá só, que não tem ninguém por ele, sabe assim? E aí isso é reforçado por certos estereótipos de que uma opção de solidão, sabe? Você tem que chegar, é um momento que você tem que renunciar a tudo. E a todos também. A todos. É uma vida bem... E na verdade não é tão extremista assim, sabe? Porque existe uma expectativa da pessoa, da família. Eu acho que ninguém se cobra mais do que o próprio candidato. A cobrança interna, ela vai massacrando. E às vezes os reveses, né, os resultados desfavoráveis, eles acabam se sobrepondo, e isso acaba gerando também um sentimento constante de frustração, sabe? E a gente, então, uma das primeiras questões que a gente põe aqui no escritório é acolher essa pessoa, sabe? É dar um trato humanizado para a causa dela, porque é algo que envolve um ponto muito sensível,
que são essas questões de sonhos mesmo. É igual eu falei, o brasileiro ele anseia por segurança jurídica, por estabilidade. Então, o primeiro passo ali é a gente acolher, é ouvir, até ouvir mais do que falar mesmo, ver qual é a história de vida daquela pessoa, por que aquilo é tão fundamental, tão importante, para depois a gente traçar uma estratégia de atuação que vai ser específica para o caso. A gente tem diversas ilegalidades que acontecem num concurso público. E aquela coisa, Diogo, eu cheguei outro dia, no começo desse semestre até, e eu comecei o semestre de um jeito diferente. Porque eu perguntei para os estudantes ali o que eles poderiam dizer sobre concurso e licitação. E aí, sobre concurso, o estudante da área de direito, não, concurso é comigo. A gente vai sair daqui, vai fazer concurso, ou tem a OAB e tal, então vou ter que fazer alguma prova, tem o edital e tal. Aí quando chega na licitação, há um vácuo de falas ali, um silêncio eloquente. As pessoas chegam não são tão afetas ao tema, né? E concurso e licitação são duas técnicas, são dois procedimentos administrativos em que o Estado, né, a administração pública, busca contratar a melhor opção para o Estado. Uma em caráter de pessoal, e aí eu tenho processos seletivos, lato sensu, concurso é uma das formas, né, é a forma de provimento efetivo por excelência, e a licitação se refere à contratação de bens e serviços. Então, tanto que ambos têm até um princípio em comum, alguns princípios em comuns, mas eu posso citar, além da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que está no artigo 37. Que eles falam. O LIMP do concurseiro, do artigo 37. A vinculação ao instrumento convocatório. Então, tanto o concurso quanto a licitação tem que ter essa atenção. E aqui a gente tem uma regra de isonomia também, que ela tem um impacto profundo. Então eu estou diante de algo que decorre da própria... Quando eu falo assim, do próprio a caráter democrático do Estado, é porque democracia nada mais é do que você ser chamado a participar na formação de uma decisão que vai afetar a sua vida. Com sabe? Certeza, com certeza. E não é uma participação meramente pro forma, é uma participação efetiva, uma participação com poder de convencimento. E isso se irradia por todos os campos do Estado. Está lá no artigo 1º, é um fundamento do Estado brasileiro, Estado democrático. E por isso, o sujeito, quando ele vai fazer concurso, ele está dentro disso. Só que ele está levando tanta pedrada que ele não consegue ver. É verdade. E outra, eu também, nesse mesmo dia lá com meus alunos, eu perguntei o seguinte, eu falei, olha, vocês observam, quando vocês veem um edital, o que é que vocês olham? E tal. E aí a resposta, eu olho o dia da prova, a quantidade de vagas, o salário, o conteúdo programático. Isso. E aí eu peguei e perguntei, vocês não conseguem ver uma estratégia de defesa no edital? Sabe assim? Porque acontece o seguinte, e se não der certo, Diogo? Grande pergunta, né? E a frustração? Sabe? Não passei. Se não der certo, e aquela coisa, não passei por quê? Exatamente, a pergunta que fica, né? Ou então passei, por que eu não fui chamado? Por que eu não fui chamado? Será que eu tô sendo preterido? Sabe? Então... E agora, o que eu faço? Né? Na linha ali do que a gente assistia nos anos 90, e agora... Quem poderá nos defender, né? Chapolin Colorado. Então não é o Chapolin Colorado que vai fazer isso, né? A questão é, tão importante quanto o tempo de preparação, né? Aquela dedicação, a escolha do material, a opção do curso, tem um investimento de vida ali. Gente, eu tô falando investimento de vida porque não é simplesmente um investimento pecuniário, tá? A gente está falando olha, a essência da nossa vida é tempo. A gente tem um tempo aqui. Exatamente. Sabe? Nesse plano e tal. Então, quando você chega e abdica de
de uma dose do seu bem mais precioso para cumprir algum tipo de projeto, isso é muito caro, sabe? É muito caro, não é uma coisa básica, não é uma coisa qualquer, uma coisa corriqueira. Além do sonho, da expectativa que existe em conseguir a estabilidade, gerar um ganho para a família, aquela coisa, ainda existe essa questão de emprego de energia vital naquela missão, sabe? E aí você se prepara para aquilo e de repente você leva uma rasteira. A administração, olha só, agiu de maneira ilegal, sorrateira, arbitrária, e tudo às vezes sustentando isso, eu derrubando o microfone, né? Tudo isso às vezes sob o argumento de que não, eu estou no uso dos meus poderes discricionários. Então, mas onde é que termina a discricionariedade e onde é que começa a arbitrariedade? Então é muito sobre isso que a gente faz. Esse é o debate, né? Então quando eu vou chegar, eu vou debater sobre uma questão de prova. Minha prova oral. A gente está com um caso lá no escritório agora, discutindo uma prova oral, né, de um concurso. A gente atende muito bacharel em direito. Então, e a gente atua, né, Diogo, com uma política nossa do escritório de absoluta transparência. Às vezes as pessoas pensam... Com certeza. Né, pensam assim, nossa, mas deve ser muito chato atender bacharel em direito, porque o bacharel em direito é chato. O pessoal já parte para as pessoas. Os advogados são chatos, Diogo. Eles só falam, não, mas na verdade... eu não sei bem se a gente é suspeito para dizer, a gente está nesse meio, né? Exatamente. A gente atende essas pessoas e a gente mostra o que vai acontecer. A gente debate a estratégia, tem uma a empatia, gente escuta, né, com essa situação. Mais do que várias pessoas. Não é mais um cliente. Às vezes é uma situação que nós mesmos já se projetamos tantas vezes lá, conhecemos tanto essa realidade do concurseiro, né, Diogo? Que quando ele chega pedindo algumas informações, esclarecimentos, é sentar e ter uma boa conversa acima de tudo, um tratamento mais humanizado ali do que simplesmente um cliente, né? E buscar entender muito mais ali a dinâmica das informações, do fato. E geralmente ele sai tão satisfeito assim, pelo menos com a conversa que nós temos, né? Nossa, eu tô falando com alguém que me entende, né? Tá fluindo uma conversa muito mais transparente, mais esclarecedora do que qualquer outro tipo de situação que eu poderia me projetar, né? Então, uma pessoa chegar a um escritório e achar que vai ser só de uma certa forma, ou então existe assim aquele primeiro bloqueio sobre a questão de quem é os advogados e tudo mais. Então, isso a gente já quebra esse muro, essa parede de vidro que muitos criam ali, esse primeiro obstáculo, para que ele seja introduzindo ali no meio e entenda que a gente está ali mais para ajudar, para conversar, para entender e esclarecer, né? Como isso. Você bem diz. A gente acaba que a gente deixa claro o nosso papel de instrumentos a serviço da justiça, sabe? Então, e a gente, nessa questão, no acolhimento, na compreensão, a gente, na elaboração da estratégia, a gente debate todos os pontos, até porque eu acho que dentro de um preceito democrático que a gente falou, de ter ciência e de poder trabalhar na formação de uma decisão que vai afetar a vida, o cliente, né, a parte interessada, ela é fundamental, sabe? A gente não ganha nada sozinho, como eu gosto de dizer. A gente ganha, né, quando a gente faz uma parceria bem sucedida com o cliente, que não nos esconde nada, que a gente tem que tomar ciência de todos os fatos, né? A gente não pode ser surpreendido com alguma informação que foi sonegada ali. Às vezes a pessoa pensa, não, mas isso é um detalhe. Os detalhes são fundamentais. Os detalhes decidem quem ganha e quem perde. Exatamente. Tá? Então a gente e é por isso que eu digo assim, eu comecei brincando, eu falei, nossa, advocacia de casos complexos, né? Porque os casos de concurso, eles são complexos. Eles são complexos, é um exame profundo de documentos, é um estudo constante de teorias e de entendimentos que por vezes se encontram, Diogo, sob um manto
do que a gente coloca assim como do vinculado, digamos assim. A gente tem as súmulas vinculantes, tem os julgamentos de recursos repetitivos, julgamentos de recursos em sede de repercussão geral, e às vezes tem temas que tratam sobre o assunto. E outra coisa, pode acontecer, viu, Diogo, de a ilegalidade avançar além do concurso, sabe? O sujeito é vítima de uma ilegalidade, e isso vai afetar a vida profissional dele. Vai dar certo, você ganhou o mandado de segurança, maravilhoso. Exatamente. Sabe? Pessoa com deficiência. Só que teve uma preterição lá atrás, e aí passam-se alguns anos, a pessoa ela tomou posse em momento ulterior, né, momento posterior ao que deveria, e aí eu vou chegar numa outra etapa lá na vida do servidor chamada promoção. E aí forma-se a lista de promoção, e aquele servidor que foi preterido lá atrás, ele não vai estar nessa lista de promoção porque ele não tem o tempo, sabe? Tempo, né? Não tem o tempo. E aí como é que fica nisso? Quer dizer, é uma ilegalidade que vai reverberar por toda a carreira do servidor. Daí a importância de se combater, né? De lutar o bom combate. A gente tem que saber que é dentro do direito, é dentro do espectro da legalidade. Jogo, como eu gosto de dizer, a gente, quando é engraçado, né? Quando fala nessa questão da defesa, de defender o interesse do cidadão, do candidato ali, na verdade, quando eu exerço essas funções, eu imputo ao Estado a prática de um ato ilegal e peço a anulação desse ato ilegal. Então eu sou o acusador do Estado. Prazer, Estado. Sou seu acusador. Tá? Então, assim, e aí, nesse caso, até o mandado de segurança, que é uma ação que a gente... Eu uso desse instrumento desde 2009. Então são 16 anos mexendo, trabalhando com mandado de segurança, uma ação muito técnica, muito específica e tal, e com requisitos próprios, com a questão de não ter dilação probatória. A gente não tem uma audiência de instrução, como tem na vara do trabalho, na Justiça do Trabalho, que é fundamental, diga-se, daqui a pouco até a gente fala um pouco disso, que é eu diria que é o coração da causa trabalhista, a audiência de instrução e julgamento, né? Quando, óbvio, não se chega a uma composição ali, a um termo... anteriormente. Inicialmente, né? Então, eu acho até muito bonito isso na Justiça do Trabalho, fazendo um parênteses aqui, essa tentativa, esse escopo de redução da litigiosidade, sabe? Se a gente for olhar as estatísticas, eu não trouxe nenhum número aqui, mas o Brasil é um país de elevada carga de litigiosidade, né? Que a gente vê, são muitas ações e tal. Então existe muito trabalho, muito campo de trabalho, e o judiciário está abarrotado dessas questões. E na Justiça do Trabalho existe... Eu acho que ela foi pioneira nessas questões de mediação até, né? Tem a conciliação, mas também tem a questão da mediação. Da conciliação antigamente. As câmaras, né? Então, disso aí também a Justiça Trabalhista veio evoluindo muito, né? Não só por ela adequar-se ao cidadão, mas assim, é uma forma também de se adaptar a todo o meio. Porque hoje, quer queira, quer não, né? A CLT ela veio lá de muito tempo atrás, antes da Constituição aí, e hoje ela está sempre o quê? Buscando se adaptar cada vez às novas rotinas trabalhistas, né? Hoje temos vários temas polêmicos e tudo mais, né, Diogo? Né? Da uberização aí, né? Da pejotização, famosa pejotização que está acontecendo agora, e reconhecimentos de vínculos também, onde que adentra a lei trabalhista, onde ela vai se afastar. Hoje o cidadão ele busca muito o quê? Recursos na internet, né? A CLT ela tá deixando, a carteira de trabalho está deixando de lado por muitos adolescentes que estão se aventurando muito aí em ser youtuber, em ser alguma coisa dentro da internet, né? Alguma função que lhe dê que não só dinheiro, mas dinheiros em dólares, né? Dinheiros estrangeiros, bitcoins, principalmente. Tigrinho. Tem isso também, né? Diogo, eu te perguntar uma coisa nesse ponto aí, antes de eu falar lá do mandado de segurança, alguma coisa, eu queria saber a sua opinião sobre
olha só, tenho visto alguns movimentos, entre alunos até, não é só uma questão de internet, uma certa repulsa à CLT, que é um instrumento fundamental ali, que surgiu, que é algo que é fruto de lutas dos trabalhadores, né? Lutas, então, exatamente. O trabalhador sofreu para ter aquela carta de direitos. Então, que vem lá, que nos acompanha desde o final da era Vargas ali, do Estado Novo, inclusive, né? Com 1943. E hoje, para muita gente, é algo pejorativo, sabe? E uma coisa que as pessoas não sabem, gente, é o seguinte: as pessoas pensam que só o concurso te dá estabilidade, Diogo. E não é verdade. O trabalhador, ele tem estabilidade. Estabilidade, para conceituar isso aqui, para a gente pautar o debate, estabilidade é a vedação à demissão arbitrária. E aí no serviço público eu tenho regras específicas e no setor privado eu tenho outras regras igualmente específicas. Perfeito. Cada um para um tipo de setor, adequada a um perfil do ordenamento jurídico, né, daquelas relações em si. Então, o trabalhador tem estabilidade e o instrumento dessa estabilidade é a CLT. Eu queria saber, no caso, então, qual é a sua opinião sobre essa repulsa que muitos jovens hoje têm, externo, né, em relação à nossa querida e parece que agora polêmica CLT. Bem pontuado, Diogo. Bom, ao meu ver, até pela carga de experiência que eu tenho aí, hoje, com essas inovações tecnológicas e a busca que muito adolescente, muito jovem, não só eles, né, mas muitas pessoas querem em obter grana mais rápido, dinheiro acessível, aquela busca de fiz e já vou estar com esse dinheiro, trouxe para eles também águas diferenciadas, águas ainda não exploradas, que é esse mundo virtual, né? Onde desde o TikTok até realmente a questão de plataformas digitais onde você busca, né, com serviços e tudo mais, ganhar dinheiro, isso traz o quê? Uma certa vantagem ilusória para quem está ali atuando, né, que é o dinheiro rápido, ou então às vezes um prestígio maior ali, temporário. Mas a legislação... Efêmero, né? E a legislação ali da CLT está deixando para trás, né? Onde aquelas garantias, direitos do trabalho, não só do emprego, mas do trabalho, que foram conquistadas ao longo do tempo, elas estão se perdendo, né? O jovem hoje não quer saber de garantia, ele quer saber ali do imediatismo. Ele quer saber o que vai acontecer ali 2, 3 minutos, no máximo estourando, senão até cria-se uma ansiedade, né? Não só no jovem, mas, como volto a dizer, muitas pessoas hoje se aventuram, né, em serviços na internet buscando realmente a satisfação financeira mais rápido, né? E não sabe que isso é um tijolinho atrás de um tijolinho, uma busca que pode o quê? Causar uma frustração lá na frente, porque não tem direitos ou garantias de que esse tipo de busca, esse tipo de serviço vai lhe remunerar sempre. Então eles ficam pulando de freelance em freelance, né? De trabalho em trabalho. E isso o que vai causar lá na frente? Talvez uma frustração, porque onde é que eu posso me resguardar? Onde é que eu posso buscar os meus direitos? Né? Terá que ver a questão de interpretações de acordo com a legislação brasileira atual, não só na CLT, mas talvez no Código Civil, né? Direito de imagem, direito, né, de prestação de serviço autônomo e tudo mais. Mas isso hoje eu vejo que, infelizmente, eu vejo como uma situação perigosa, muito perigosa, porque com o quão rápido é esse desenvolvimento das redes sociais, dos trabalhos virtuais, não é acompanhado pela legislação brasileira, né? Nós estamos a passos de tartaruga ali, aos pouquinhos, ainda discutindo algumas coisas que já até estão obsoletas, né? Mas, enquanto isso, lá na frente já tem bastante situações acontecendo, casos novos surgindo, tentando se adaptar a leis atuais ou até leis antigas, para que a gente possa buscar alguma garantia para essas pessoas. Não é fácil, não é fácil. Então, assim, hoje, ao meu ver, a pessoa que se aventura nisso, ela está arriscando muito.
e às vezes ela não está nem sabendo das consequências que pode acontecer lá na frente, né? Então é ter muito cuidado com isso. Não estou dizendo para elas não fazerem, né? Não trabalhar como freelance, como Uber, né? Nas plataformas como digitais, né? Fast food e tudo mais que acontece. Não, cada um sabe da sua vida e sabe que amanhã eu preciso desse dinheiro. Tá certo, cada um tem que saber como sobreviver, ainda mais nessas selva de pedra que vivemos. Cada um sabe o leão que tem que matar por dia, né? Exatamente. Mas eu digo assim, ter mais cuidado. No início aqui da nossa conversa, o que a gente está focando? Informação. Informação é tudo e ela tem que ser buscada nas fontes certas, né? Porque tem muita fake news aí, tem muita coisa aí que pode mover pessoas a título de informação falsa. Então isso sim traz o quê? Uma desilusão para a pessoa, ou então traz o quê? Uma insegurança. Então assim, traga para você sempre o quê? Uma necessidade de se obter mais informações, de ir atrás de profissionais que possam te ajudar, né? Acima de tudo, se resguardar. E sempre estar atento a essas novas mudanças para que vocês não entrem em prejuízo, porque a sua imagem, a sua voz, a sua palavra, tudo hoje tem. Não se robotize para ganhar dinheiro, né? Não se desumanize para ganhar dinheiro. A gente sabe que é difícil, mas também se resguarde a sua dignidade também, é importante. Vocês são sujeitos de direitos e garantias, né? Então, o seu trabalho é digno, mas você é mais digno que o seu trabalho, entendeu? Acima de tudo. Então, sempre se valorize, sempre tente buscar as formas que não vai te denegrir ou que vá te prejudicar no futuro. É o que eu penso. Não, eu acho que você está coberto de razão, até porque eu lembrando aqui um pouco, né, quando você estava falando aqui do contexto do governo Temer, em que muita gente achou ruim o sucateamento dos sindicatos que aconteceu com a reforma trabalhista, sob o manto de que a desregulamentação seria a chave de virada para o emprego pleno, o que é o contrário, inclusive, né? A subtração de garantias do trabalhador, e aí, gente, eu uso subtração aqui como um criminalista, tá? Subtração tá lá no artigo 155 do Código Penal e no 157. O 155 fala sobre furto e o 157 sobre roubo. Então o trabalhador foi roubado nos seus direitos. E sobre a tese, não, precisamos modernizar, e modernizar não pressupõe desregulamentar. A primeira coisa é essa. Eu queria te perguntar, Diogo. Diogo não é só meu sócio, não, a gente é amigo de décadas, eu não vou revelar aqui para não espalhar a nossa idade aqui. Melhor não. Mas apesar que os cabelos brancos não mentem, viu, Diogo? Ou a falta, né? Ou a falta, né, dos cabelos e tal. Mas o Diogo também, quando tem alguma dúvida, é meu consultor trabalhista, né? Eu trabalho com CLT, gente, como professor, tá? Trabalho assim, sou seletista com orgulho. Então, eu queria saber, Diogo, assim, que você falasse pro povo, né? Porque eu sempre te pergunto, fico te enchendo o saco com essas questões. Eu falei que a estabilidade é a garantia contra a demissão arbitrária. E que garantias são essas que a CLT dá pra gente? Pode enumerar aqui um pouco? Bom, Diogo, as garantias mais vistas dentro da CLT, né, são garantias de acordo com as situações que o empregado se encontra naquele momento. Podemos dizer ali, se for referente à mulher que é gestante, ela tem a garantia da gestação, né, a garantia da maternidade em cima do vínculo de emprego. E essa garantia, ela se estende não só ao contrato indeterminado, contrato prazo determinado também, né? Então, houve também uma polêmica dessa situação, né, do contrato determinado, se poderia ou não poderia ter essa garantia. Tem que verificar qual é esse tipo de contrato, né, determinado, para que se adentre essa garantia da gestante, da mãe, né, nesse caso. Mas também, assim, não dando muita desenvolvimento e passando para a próxima garantia, nós temos aqui a garantia de emprego em vista de acidente de trabalho. E muitos aí veem essa garantia, às vezes, só com aquela situação, uma repercussão negativa, né? A situação do quê? Machucou, ou então se adoeceu, e agora, né?
Então, o trabalhador ele tem uma garantia em cima disso, principalmente depois que ele é afastado ali pelo INSS, está recebendo. E quando ele volta, essa garantia de 1 ano, né? A volta dele, quando essa doença ou esse acidente tem a ver com o vínculo de emprego. Então, é bem pontual nessa situação. Temos também as garantias de acordo com a própria situação da profissão da pessoa. Se ele é membro do sindicato, né? Eleito ali, ele tem a sua garantia, porque ele já está brigando pelos direitos, né, das pessoas, dos próprios empregados em cima disso aí. E o cipeiro também tem essa garantia, né, podemos dizer aqui. Cipeiro? É o cipeiro... Que passa? Que é isso? Que é isso? O cipeiro é o que é eleito pela CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio hoje, né. E ela é dentro dessa performance aí, é uma comissão no qual ela é também aquele órgão que foi criado também pelas leis trabalhistas para que aquela empresa, aquela indústria não seja arbitrária com a saúde dos seus empregados, né? Nós podemos ver isso aí direto acontecendo em muitas empresas que estão vindo para o Brasil e acham que aqui não tem assim, uma regulamentação sobre a conduta ou a saúde dos seus empregados, né? É perigoso se não tivesse. Mas graças a esses institutos, né, normativos, não só ele, como a própria convenção coletiva de muitas categorias, há aí esse respaldo, né, ao trabalhador para que ele tenha em si o quê? Uma garantia não só de emprego, mas de respeito aos seus direitos dentro do ambiente de trabalho, que é afastar aquela arbitrariedade do empregador, né? Pois nós estamos aqui te falando de uma relação muito tensa, né? E até mais dificultosa para o empregado, porque dentro do ambiente de trabalho ele tá... Não é simétrico, né? Não é simétrico. Infelizmente a balança é maior pro lado do empregador, né? Ele tem ali todos os instrumentos de performance, de condução e até de indução ao seu empregado que podem submeter a condições que sabemos que a portas fechadas são degradantes, né? São até humilhantes, né? Podem caracterizar assédio moral, até assédio sexual. E então por isso que o trabalhador precisa dessas normas, né, para que ele tenha mais resguardo. Claro, é difícil a gente ver hoje em dia alguns trabalhadores, se você chegar a perguntar para ele algumas coisas dentro da performance trabalhista, né, muitos não sabem qual é o seu sindicato, quais as suas leis, né, quais as suas... Convenção coletiva, né, que você volta e me pergunta e eu não sei. Então, assim, há uma falta de informação. E aí é onde entra nós profissionais para tentar esclarecer muito mais essa parte e eles irem munidos para seus vínculos empregatícios, mas resguardados, né? Para não sofrer tanto tipo uma arbitrariedade ou um abuso de poder dentro do ambiente de trabalho. Porque dentro lá, ainda assim, mesmo que seja portas fechadas, existem seus direitos que têm que ser resguardados pelas leis trabalhistas brasileiras, né? Então eu tô vendo que é um catálogo amplo, né, de normas que asseguram essa estabilidade para o trabalhador, que o protegem e tal, e aí tentam vender a imagem de que a subtração de direitos, vou usar novamente o termo lá do Código Penal, para furto e roubo, talvez até possa enquadrar como roubo, porque a subtração ela é violenta, sabe? Ela é quase uma fraude, na verdade, né? Quando tentam vender essa ideia de que a desregulamentação, ou seja, o trabalhador, ele... Não, você sai da CLT, vai para o campo da PJ, que você também, por outro lado, não é muito a nossa expertise aqui, mas e como é que ficam também os direitos previdenciários, né? A gente está falando de um espectro de seguridade do trabalhador, de seguridade social, que consta da Constituição, que o trabalhador conquistou na história aí através de duras penas, pesada repressão e hoje eu não sou CLT não, eu sou PJ. Deus me livre ser PJ e não ser CLT, entendeu? Então a gente tem esse catálogo aí de direitos e de normatizações, e que por vezes o trabalhador não sabe, né? Não sabe,
E aí, quando leva um pé na bunda, no bom português, o que fazer, né? O que fazer? Exatamente. Mas, Diogo, a gente tem que deixar claro, até para que a gente resumir essa ópera toda, é o seguinte: tanto o concurseiro quanto o trabalhador, né, o seletista, o trabalhador avulso, a empregada doméstica, todos esses que estão ali no campo do trabalho, eles têm que ter a informação dos seus direitos. E é aí que é o ponto certo. É aonde buscar essa informação, porque às vezes você quer dar um Google, você quer conversar com outra pessoa do lado, e aí você sabe o que acontece? Às vezes está no mesmo patamar ali, o concurseiro que não leu o edital todo, o trabalhador que não sabe das suas normas coletivas, a empregada doméstica que submete a sua empregadora de qualquer maneira, o trabalhador avulso que está ali só para pegar, vamos falar ali dos cortadores de cana, os coletadores de laranja, né? Os trabalhadores portuários também, que não entendem ali a dinâmica de direitos que eles têm por falta de informação. Pode ser pelo tempo, pode ser não ter uma fonte específica. O que falta às vezes para essas pessoas, essas personalidades, é onde buscar. E aí nós aqui, como bons profissionais, estamos abertos também para o quê? Esclarecer exatamente sobre todos esses tipos de relações de trabalho, que é importantíssimo, né? A busca não só pelos seus direitos, mas a busca por toda a informação que lhe cerca. Porque assim ele terá o quê? Mais condições de lutar pelo que é seu. Às vezes nem sabe o que é seu, mas aí quando ele passa essas informações, pode até acontecer uma epifania, né? É verdade. Né? E ele fica o quê? Mais nutrido com essas informações. Não, o sujeito chega lá no escritório abatido, cabisbaixo, derrotado. E aí, às vezes, a gente com uns 10, 15 minutos de conversa, de prosa, né? Como a gente diz aqui em Goiás, a pessoa revigora o ânimo e ganha uma disposição para lutar, né? Então começa a entender, na verdade, que foi sacaneado. Entendeu? Que foi vítima de uma arbitrariedade, seja no campo trabalhista, seja no campo nosso aqui do direito administrativo, do direito penal. É que a pessoa chega lá assim, olha, às vezes assim, eu acho que eu tenho direito a um mandado de segurança. Chega um negócio, eu não vou falar de mandado de segurança hoje, até eu começar, mas a gente se alongou aqui, a gente tem esse hábito, né, Diogo? A gente vai conversando aqui, puxa um assunto aqui, puxa outro. Quase que não conclui nenhum, né? Mas deixa em aberto. Deixa uma série de questões em aberto e até para isso aqui não ficar... Pô, se deixar advogado conversando vai o dia inteiro, a gente tem que encerrar, né, uma hora, até porque também a gente tem que cuidar lá dos processos lá do escritório. E deixar para um próximo podcast, né? Mais específico, assim. A gente está sempre buscando, como eu disse, que eles tragam sempre cada vez mais essas informações para que a gente traga isso como matéria para devolver para eles, para os nossos clientes, as pessoas que buscam. Você que está muito interessado nessas informações, mande sua dúvida, mande as suas situações para a gente debater. Às vezes hoje é uma dúvida sua, mas pode ser de várias pessoas que não foram atingidas por essa informação. Então esse é o nosso papel, buscar sempre o quê? Clareza e qualidade para a informação de vocês, né? Acima de tudo. Nós, como bons profissionais, nós temos que o quê? Eticamente falando, buscar demonstrar a vocês que vocês não estão sozinhos, né? Quando é assunto de direito. E tem onde buscar, sabendo com quem buscar. Exatamente. Eu até falo assim, a gente via isso no mestrado, né? Ou no modo geral, na pesquisa acadêmica. Para que a gente tenha a resposta certa, a gente tem que fazer a pergunta certa. É importante fazer a pergunta certa e buscar uma fonte confiável, tá certo? Jogo, prazer enorme, nosso podcast tá saindo, cara, olha. Exatamente. Só, não ficou só naquela conversa de boteco não, hein? Então, até a próxima, meu povo, muito obrigado, viu? Uma satisfação dividir essa tribuna aqui. Até a próxima, estamos aguardando vocês aí, tá? Até a próxima.